Rússia acaba de vazar imagens de Vênus que foram escondidas por décadas. Talvez você já tenha ouvido falar da famosa missão da NASA a Vênus e tenha ficado fascinado com a ideia de ser a primeira de seu tipo. Mas talvez o que você não sabia é que muito antes da NASA sonhar em visitar Vênus, os russos já haviam enviado missões bem-sucedidas para esse planeta misterioso. E sabe o que é mais intrigante? O governo russo manteve essas descobertas em segredo por décadas. E no vídeo de hoje, vamos lhe mostrar todas as imagens das missões de Vênus que a Rússia escondeu por décadas. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza de que você vai se surpreender. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E agora, vamos ao vídeo. A audaciosa tentativa russa em direção a Vênus. Na época da missão Sputnik, algo que pode te surpreender é que, ao contrário das narrativas comuns, os russos não direcionaram seus esforços para Marte e outros planetas. Ao invés disso, eles se dedicaram à exploração de Vênus. Tudo começou com uma missão que talvez você nunca tenha ouvido falar. O lançamento dessa missão ocorreu em 4 de fevereiro de 1961. Entretanto, essa ousadia iniciativa não conseguiu escapar da órbita terrestre. A União Soviética tinha uma política rígida de não divulgar detalhes sobre missões fracassadas, e é por isso que a maioria das pessoas nunca ouviu falar desse evento. Na maioria das vezes, tais falhas eram apagadas dos registros, tornando-as praticamente inexistentes para o público em geral. A verdadeira razão para o fracasso desse lançamento ainda permanece envolta em mistério, mas acredita-se que possa estar relacionada à construção do satélite Sputnik. Apesar de não ter cumprido seu objetivo, o Venera 1, como também era conhecido, forneceu aos cientistas uma valiosa visão do que seria necessário para alcançar com êxito essa ousada missão. A Odisseia da Venera 1 rumo a Vênus. Apenas 8 dias após a tentativa fracassada das missões Sputnik, a jornada das missões Venera começou com Venera 1. Esta sonda pioneira foi a primeira de uma série de missões soviéticas em direção a Vênus. A sonda Venera 1 era uma verdadeira maravilha tecnológica. Ela foi estabilizada por rotação e equipada com poderosos instrumentos, incluindo um magnetômetro, microdetectores de meteoritos e contadores Geiger, entre outros. Similar às suas predecessoras, o interior da sonda foi pressurizado a um pouco mais de uma atmosfera, preenchido com gás nitrogênio para garantir que os instrumentos funcionassem em temperaturas estáveis. No dia 12 de fevereiro de 1961, Venera 1 foi lançada em direção a Vênus, juntamente com uma plataforma de lançamento que orbitava a Terra. Foi impulsionada pelo foguete de 4º estágio, conseguindo estabelecer 2 sessões de comunicação nos dias subsequentes ao lançamento. No entanto, em 17 de fevereiro, 5 dias após o lançamento, a próxima sessão de comunicação foi marcada como um fracasso. Os cientistas continuaram esperando pelos próximos 5 dias, mas tudo o que obtiveram foram interrupções na comunicação. Mesmo diante desses desafios, os cientistas não desistiram da Venera 1 até 4 de março, quando, infelizmente, a comunicação falhou de vez. Venera 2, a missão interrompida para Vênus. Com a missão Venera 2, a saga da exploração de Vênus continuou. Essa sonda, embora compartilhasse semelhanças com a Venera 1, carregava consigo um sistema de televisão e instrumentos científicos adicionais. Seu propósito não era pousar no planeta, mas sim realizar um sobrevoo durante o qual coletaria informações cruciais e a transmitiria de volta à Terra. Em 27 de fevereiro de 1966, a espaçonave passou por Vênus a uma distância de 24 mil quilômetros antes de entrar em uma órbita heliocêntrica. Infelizmente, ela começou a apresentar problemas de superaquecimento e parou de funcionar antes de concluir sua missão. Não está claro se a Venera 2 falhou antes ou depois de ter alcançado o planeta distante, mas o fato é que ela retornou sem nenhum dado relevante. Essa interrupção nas missões Venera apenas aumentou a determinação dos cientistas soviéticos. Venera 3, a corajosa tentativa de pousar em Vênus. Venera 3, uma notável adição ao programa espacial soviético, também foi lançada a partir do Sputnik, com um destino claro, o planeta Vênus. No entanto, dessa vez, a missão teve uma reviravolta significativa.
Venera 3 foi meticulosamente projetada para realizar um pouso na superfície venusiana. Equipada com um sistema de comunicação de rádio, instrumentos científicos avançados, fontes de energia elétrica e medalhões adornados com um brasão de armas da União Soviética, esta sonda estava preparada para uma missão de grande importância. Em 1º de março de 1966, a Venera 3 atingiu a superfície de Vênus, marcando oficialmente a primeira colisão de uma espaçonave com outro planeta. Entretanto, os sistemas de comunicação falharam antes que quaisquer dados planetários pudessem ser transmitidos de volta à Terra. Embora Venera 1, 2 e 3 não tenham alcançado plenamente seus objetivos, essas missões demonstraram a coragem e a inovação do programa espacial soviético. Venera 4, as profundezas de Vênus reveladas. A Venera 4 foi uma missão ambiciosa, composta por um colossal ônibus principal de 5 metros de altura e uma sonda Lander de 383 quilos e foi lançada em 12 de junho de 1967 a partir do Sputnik de Tiazeli. Após um ajuste de curso em 29 de julho, a sonda estava pronta para enfrentar a atmosfera noturna de Vênus em 18 de outubro de 1967. Os instrumentos científicos da sonda foram ativados a uma altitude de cerca de 55 quilômetros e eles continuaram operando por 93 minutos, fornecendo um total de 23 conjuntos de leituras cruciais. No entanto, a sonda eventualmente atingiu uma altitude de aproximadamente 25 quilômetros, onde não conseguiu mais resistir à pressão atmosférica e se perdeu. Felizmente, antes de sua queda, a sonda forneceu informações valiosas. Ela mediu uma composição atmosférica composta por 90 a 95% de dióxido de carbono. Surpreendentemente, o ônibus não detectou nenhum campo magnético ou cinturões de radiação, mas fez uma leve descoberta de hidrogênio atômico a uma altitude de 9.900 quilômetros. Inicialmente, acredita-se que a sonda havia alcançado a superfície de Vênus, e as medições de temperatura e pressão eram interpretadas como sendo representativas das condições na superfície do planeta. Mesmo que a missão tenha durado apenas 93 minutos, ela foi considerada um sucesso, por ter fornecido dados valiosos que nos ajudaram a desvendar os mistérios do mundo de Vênus. Venera 5 e Venera 6, explorando o inferno de Vênus. Conhecidas como gêmeas devido às suas semelhanças de projeto e lançadas apenas alguns dias de diferença, Venera 5 e Venera 6 seguiram os passos pioneiros da Venera 4, com design robusto e aprimorado. Elas compartilhavam um ônibus principal com uma massa de 1.130 quilogramas, mas a verdadeira inovação estava nas sondas de descida, projetadas para suportar altas desacelerações e equipadas com paraquedas menores, permitindo quedas mais rápidas na atmosfera. O processo era meticuloso. Quando a sonda se aproximava de Vênus, o topo era ejetado para abrir os paraquedas e expor os instrumentos à atmosfera. A Venera 5 foi lançada em 5 de janeiro de 1969 e ela transmitiu sinais vermelhos a cada 45 segundos continuamente por 53 minutos, antes de finalmente sucumbir às condições extremas de temperatura e pressão. Venera 5 também detectou um nível de luz de 250 watts por metro quadrado através de seu fotômetro, confirmando as pressões e a composição atmosférica de dióxido de carbono encontradas pela Venera 4. A Venera 6, lançada em 10 de janeiro de 1969, e conseguiu enviar leituras a cada 45 segundos durante 51 minutos, interrompendo a operação a uma altitude de aproximadamente 10 a 12 quilômetros devido às condições extremas de temperatura e pressão. Ao contrário da Venera 5, seu fotômetro não funcionou, mas a sonda mostrou à atmosfera as pressões de 2 bar e 10 bar. Juntas, as informações coletadas pelas sondas Venera 5 e 6 forneceram uma compreensão detalhada das pressões em Vênus em comparação com o nível do mar da Terra, além de perfis verticais da atmosfera venusiana e dados sobre as camadas de nuvens. Além de sua contribuição para o conhecimento sobre Vênus, essas ondas também tiveram implicações mais amplas.
oferecendo insights cruciais sobre o efeito estufa, um tópico profundamente intrigante para os cientistas. Venera 7, a audácia de pousar em Vênus. Em 17 de agosto de 1970, a missão da Venera 7 foi lançada ao espaço após 2 correções intermediárias em 2 de outubro e 17 de novembro. Esta ousada empreitada tinha como objetivo pousar em Vênus e enviar preciosos dados de volta à Terra. A Venera 7 era equipada com um módulo de descida ainda mais ambicioso, projetado para realizar um pouso suave no planeta vizinho. Este módulo era reforçado com materiais pesados para resistir brevemente às severas condições da superfície venusiana. Antes de entrar na atmosfera, a temperatura do módulo foi permitida a esfriar até cerca de -8 graus Celsius. Após a frenagem aerodinâmica, a escotilha superior explodiu, permitindo a implantação do sistema de paraquedas a cerca de 60 quilômetros de altitude. A antena da cápsula foi estendida e os primeiros sinais começaram a ser transmitidos. No entanto, 6 minutos depois, o paraquedas rasgou e, eventualmente, cedeu, fazendo com que a sonda caísse em direção à superfície por mais 29 minutos. Embora tenha impactado a superfície de Vênus a aproximadamente 17 metros por segundo, o sinal enfraqueceu, retornando brevemente à força total por cerca de 1 segundo e, em seguida, aparentemente parou. Posteriormente, os cientistas descobriram que a sonda sobreviveu ao impacto e o sinal fraco continuou por cerca de 23 minutos. Acredita-se que a espaçonave pode ter saltado com o impacto e acabou parada de lado, de modo que a antena não estava apontada para a Terra. Inicialmente, os cientistas na Terra pensaram que a missão da Venera 7 tinha chegado ao fim, mas, surpreendentemente, ela conseguiu transmitir dados significativos por um curto período de tempo. Por exemplo, o lander mediu uma temperatura de superfície de quase 900 graus Fahrenheit, o equivalente a 475 graus Celsius, um calor insuportável, comparável ao de um forno de pizza de tijolos. Embora o sensor de pressão da sonda tenha falhado durante a descida, os pesquisadores conseguiram usar outras medições para estimar uma pressão superficial de cerca de 92 bares, o que equivale a mais de meia milha, ou 900 metros debaixo d'água em termos de pressão. Embora haja muitas teorias e especulações sobre o que os governos podem estar escondendo, é importante lembrar que a falta de evidências sólidas torna essas alegações difíceis de confirmar. Venera 8, desvendando os segredos de Vênus. A sonda Venera 8, lançada em 27 de março de 1972, embarcou em uma jornada de 8.117 dias para alcançar Vênus, com uma correção intermediária realizada em 6 de abril de 1972. Antes de adentrar a atmosfera venusiana, o interior da sonda foi resfriado a uma impressionante temperatura de -15 graus Celsius. Quando finalmente ingressou na atmosfera do planeta, os instrumentos foram ativados e a sonda começou a transmitir valiosos dados. Durante a descida, observou-se uma diminuição na iluminação e velocidades do vento inferiores a 1 km por segundo, a altitudes abaixo de 10 km. Após o pouso, a Venera 8 continuou a enviar dados por 63 minutos antes de falhar devido às rigorosas condições da superfície venusiana. A missão da Venera 8 reforçou as descobertas anteriores sobre a alta temperatura e pressão da superfície de Vênus, corroborando as informações obtidas pela Venera 7. Além disso, a sonda realizou medições do nível de luz, essenciais para avaliar as condições para fotografia, constatando que era semelhante à quantidade de luz que experimentamos aqui na Terra, em um dia nublado, com cerca de 1 quilômetro de visibilidade. Além de repetir muitos aspectos da missão da Venera 7, a Venera 8 proporcionou valiosos dados adicionais. Seu sensor de pressão em funcionamento confirmou a atmosfera opressiva de Vênus e aumentou a esperança de que as futuras missões pudessem capturar com sucesso imagens da superfície venusiana. Aqui é onde a história das missões soviéticas a Vênus se torna ainda mais fascinante. Venera 9 até Venera 12. Revelações da superfície infernal de Vênus.
As missões Venera 9 até Venera 12 são lembradas até hoje por um motivo significativo. Seus landers carregavam câmeras que podiam capturar imagens diretas da superfície de Vênus, proporcionando-nos vislumbres de um mundo infernal. Essas missões audaciosas ocorreram entre 1975 e 1978, e algumas delas conseguiram tirar e transmitir as primeiras imagens da superfície venusiana. As imagens iniciais de Venera 9 e 10 eram impressionantes, mesmo que tenham sido distorcidas por suas lentes grande-angulares. Elas revelaram uma paisagem alienígena, rochosa e implacável, estendendo-se até o horizonte. Além disso, as imagens capturaram os contornos dos próprios landers, revelando seu design distintamente soviético. A Venera 9 se tornou a primeira sonda a fornecer imagens da superfície venusiana, mesmo que em preto e branco. Essas imagens revelaram um terreno rochoso e irregular com placas planas de rocha que pareciam ter sido moldadas por atividade vulcânica ou tectônica. Além disso, os dados indicavam a presença de nuvens com 30 a 40 quilômetros de espessura. Os constituintes atmosféricos, incluindo o cloridrato e bromo, também foram detectados. As bem-sucedidas fotografias de TV mostravam sombras nítidas indicando a ausência de poeira no ar, e uma variedade de rochas de 30 a 40 centímetros. A missão da Venera 10, que pousou alguns dias depois da Venera 9, forneceu mais imagens, confirmando uma paisagem rochosa semelhante, o que acrescentou ao mistério da história geológica do planeta. Ambas as missões, Venera 9 e 10, confirmaram os dados iniciais sobre a atmosfera venusiana, que contém dióxido de carbono com espessas nuvens de ácido sulfúrico. Além disso, contribuíram para a compreensão das variações de temperatura e pressão entre as diferentes camadas de Vênus. A Venera 9 registrou temperaturas de até 485 graus Celsius e pressões cerca de 90 vezes maiores do que na Terra, ao nível do mar. As missões Venera 11 e 12, lançadas em setembro de 1978, não retornaram com imagens, mas seus instrumentos permitiram a análise do material da superfície venusiana. Os dados revelaram a presença de elementos como cloro, bromo e possivelmente iodo, além de evidências de relâmpagos e trovões em Vênus, fenômenos que são comuns na Terra. Uma descoberta intrigante foi feita sobre os fenômenos crepusculares em Vênus, que são visíveis das proximidades das conjunções inferiores do planeta e incluem a imagem de refração do Sol durante os trânsitos, juntamente com extensões observáveis durante alongamentos maiores. Venera 13 e Venera 14, as sondas que revelaram a face colorida de Vênus. Embora as imagens da Venera 9 e 10 tenham sido emocionantes, a Venera 13 rapidamente se destacou como uma pioneira. Lançada em 30 de outubro de 1981, as missões Venera 13 e 14 foram projetadas com versões avançadas capazes de capturar imagens e equipadas com dispositivos acústicos sofisticados que poderiam sintonizar o vento venusiano para medir sua velocidade. A Venera 13 marcou um momento histórico, pois enviou as primeiras imagens coloridas da superfície de Vênus à humanidade. Essas imagens despertaram tantas perguntas não respondidas que os cientistas se perguntaram sobre a formação da paisagem venusiana e as histórias que as rochas poderiam contar, deixando-os intrigados. A sonda também coletou amostras de solo para análise usando seu braço de perfuração, permitindo perfurar diretamente na superfície venusiana, analisar o solo e enviar dados que impressionaram os cientistas. Vestígios de minerais e elementos foram revelados, fornecendo mais pistas sobre a história geológica do planeta. Além disso, a Venera 13 foi capaz de gravar sons de Vênus, e esses sons eram tão inesperados quanto cativantes e, ao mesmo tempo, arrepiantes. No entanto, a fonte desses sons da Venera 13 permanece um mistério, pois os cientistas não conseguem acessar esses dados por razões desconhecidas. Além disso, o espectrômetro de raios gama da Venera 13 contribuiu para a nossa compreensão do ambiente cósmico ao redor de Vênus, estudando raios cósmicos. A Venera 14, idêntica à Venera 13, também teve um desempenho impressionante ao mergulhar diretamente na superfície de Vênus e enviar imagens coloridas de tirar o fôlego.
O fato de que essas sondas conseguiram fornecer imagens e informações diretas sobre a aparência de Vênus é verdadeiramente extraordinário. Além disso, a Venera 14 estava equipada com escavador e analisador de solo, revelando mais detalhes sobre o passado vulcânico do planeta e sua atividade geológica. No entanto, a Venera 14 também enfrentou um desafio quando a tampa da lente de sua câmera não se abriu como planejado. Curiosamente, ela pousou exatamente onde estava programada para medir a compressibilidade do solo, e os cientistas aproveitaram essa oportunidade para analisar a interação das lentes com a superfície. A gravação que você ouviu apresentou sons autênticos de Vênus, desde a aterrissagem até o momento em que a tampa da lente foi removida, incluindo o ruído do vento venusiano e o processo mecânico da operação de perfuração, bem como o som da areia caindo na câmara de análise. Venera 15 e Venera 16, revelando a paisagem de Vênus com radar. Se você já ficou impressionado com as imagens da Venera 13 e 14, prepare-se para conhecer a Venera 15 e 16. Em vez de landers, essas sondas trouxeram sistemas de imagem altamente avançados baseados em radar, permitindo o mapeamento detalhado do mundo escaldante de Vênus a partir de órbitas eclípticas. Essas descobertas indicaram atividade vulcânica e tectônica em Vênus, demonstrando que sua superfície é moldada tanto por eventos externos como impactos de meteoritos, quanto por forças internas. Embora grandes crateras sejam raras, pequenas crateras são comuns. Embora os Estados Unidos também tenham contribuído para a exploração de Vênus com missões como a Pioneer 12 e a bem-sucedida Magalhães, o programa soviético Venera continua sendo mais detalhado e abrangente em relação a Vênus. Outras missões subsequentes, lideradas por agências espaciais europeias e japonesas, também enriqueceram nossa compreensão do nosso planeta vizinho. Olhando para o futuro, a União Soviética está propondo uma nova missão Venera-Vênus, prevista para ser lançada entre 2026 e 2031. Essa missão incluirá um orbiter altamente capaz e um lander. Algumas das partes desse projeto podem envolver componentes da NASA, como balões, um subsatélite para medições de plasma ou até mesmo uma estação de superfície de longa duração no lander. O que você acha que podemos encontrar na próxima missão para Vênus? Então, deixe nos comentários. E obrigado por assistir. E até o próximo vídeo!